Hoje é dia 23 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Para nós cristãos, essa é a data mais importante do ano. E, sem dúvida alguma, o nascimento de Jesus é o nascimento mais importante da história da humanidade. Mais do que dividir a história em duas, antes e depois dele, a importância de Jesus, do nascimento de Jesus, dos seus ensinamentos, de sua influência e da influência dos cristãos para o mundo. Se hoje o mundo tem melhoras, se hoje o mundo melhorou na área da ciência, da sociologia, da educação, é porque existiram os cristãos e porque Jesus nasceu. Jesus não veio apenas para ajudar um grupo, os judeus. Jesus veio trazendo os seus ensinamentos que são universais. O Evangelho é um ensinamento universal. As leis de Deus são iguais em todas as quadrantes do universo. O Evangelho são as leis de Deus. Jesus veio trazer para nós, que ainda somos muito infantis espiritualmente, os seus ensinamentos. Nos ensinando o amor ao próximo, nos ensinando o perdão, a resignação, a coragem. E foi isso que moveu os cristãos dos 4 primeiros séculos a entregarem suas vidas, em holocausto à verdade. Eles morriam cantando, o que deixava os imperadores perplexos, porque a maioria das pessoas estaria pedindo clemência, perdão. Claro que muitos cristãos renunciaram a Jesus por medo, por ainda não estarem prontos para enfrentar a morte, mas encontrando a vida, a ressurreição. Porque Jesus foi claro quando disse que aqueles que forem perseguidos por causa dele teriam um grande galardão no céu. Então, o nascimento de Jesus foi de uma importância ímpar para o mundo. É por isso que hoje muitos tentam apagar Jesus do mundo, como se chama hoje modernamente, cancelar Jesus, ridicularizar os cristãos, debochar dos cristãos, perseguir os cristãos. Hoje no mundo, 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição no mundo. Muitos são presos, outros são assassinados. Outros têm suas igrejas destruídas materialmente. Outros são impedidos sequer de exercer sua fé dentro das suas casas, com as suas famílias e seus amigos. Não podem ter núcleos cristãos. Cristãos são mortos a pauladas em alguns países. E no Brasil, não existe, por enquanto, uma proibição para os cristãos exercer sua fé. No entanto, os cristãos sofrem todo tipo de perseguição, todo tipo de mentira. Programas de humor bem conhecidos, com artistas famosos, principalmente em canal de streaming, todo ano, nesta época, fazem programas ridicularizando Jesus, Deus e os cristãos. E há cristãos que veem o programa, acham legal e riem e debocham junto com o resto da população perturbada, desequilibrada. Cristãos que apoiam o aborto, cristãos que apoiam o ódio do bem. E o que seria o ódio do bem? O ódio do bem é quando tu abre uma exceção ao amor e tu concorda que certos personagens políticos e certas pessoas que, segundo a visão deste grupo, são prejudiciais, desejar a morte desta pessoa, vibrar com a morte dela, seja uma morte
matado ou uma morte morrida, estaria correto. Não seria uma falta tão grave, seria um pecado menor. Isto é chamado por alguns grupos ditos cristãos o ódio do bem. Isso ficou bastante claro quando o presidente Bolsonaro, ainda candidato, foi esfaqueado. Muitas pessoas ditas cristãs, espíritas, católicos, evangélicos, vibraram. Depois, quando era perguntado por que eles haviam agido assim, eles diziam que criaram então essa verdadeira aberração, essa verdadeira apostasia, que é chamado ódio do bem. Então os cristãos criaram, logo após o dia de Pentecostes, quando então eles receberam as línguas de fogo, a inspiração de Jesus, começaram a fazer curas e criaram a Casa do Caminho para abrigar aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, eram rejeitadas, eram expulsas da comunidade, de suas famílias, de seus lares. Pessoas muito idosas, pessoas com lepra, prostitutas, pessoas que eram consideradas nocivas à sociedade. A Casa do Caminho, que era o nome que recebeu, fundada por Pedro, Tiago e outros, abrigava essas pessoas. Ela ficava numa estrada, ficava entre Jerusalém e o porto de Jope, no mar Mediterrâneo. Muitas pessoas que não faziam parte desse grupo de excluídas, cansadas de uma vida fútil, de uma vida vulgar, de uma vida cínica na sociedade, vendiam tudo que tinham e doavam isso aos administradores da Casa do Caminho, e iam morar lá, ajudar as pessoas mais necessitadas, aquelas que não tinham como se ajudarem. E assim começou a saga dos cristãos na sociedade. E ao longo do tempo, eles fundaram outros grupos. E eles ajudaram a retirar o aborto como algo natural. Eles colaboraram com o fim da escravidão em vários países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países. Havia cristãos abortistas, como há hoje. Havia cristãos escravocratas, como há hoje cristãos que acham que existe divisão de classes sociais ou de etnias e raças, muito mais simpáticos ao eugenismo que ao cristianismo. E os cristãos foram influenciando ao longo do tempo na sociologia, na educação, nas ciências, no comportamento humano. Então, se Jesus não tivesse existido, se ele não tivesse nascido, hoje o mundo seria muito pior do que é, ou talvez não existisse mais seres vivos, nem mesmo animais e plantas no planeta. Porque, segundo Chico Xavier, no ano de 1962, quando houve a crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos da América, e chegou muito perto de uma terceira guerra mundial, muito perto. Inclusive existe um filme chamado, filme documentário, chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo, onde mostra como foi. Naquele momento, no mundo espiritual, Jesus convocou seus ministros e decidiram que eles iam, então, desviar a atenção, as tensões e principalmente as verbas dos americanos e soviéticos para a corrida espacial. Para quem chegasse primeiro à Lua. E começou a corrida espacial entre os soviéticos, ou então os soviéticos, e os americanos. Surgindo o projeto Gemini, depois o projeto Apollo, onde o projeto Apollo 11 conseguiu colocar os primeiros seres humanos no solo lunar. E depois disso, outros projetos houveram, a NASA abandonou esse projeto, mas já havia passado alguns anos, e começou então lentamente
a União Soviética a se fragmentar. E em 1989, 90, com a queda do Muro de Berlim, uma atitude simbólica, houve o fim da então União Soviética, o fim da Guerra Fria, dessa bipolaridade que existia, diminuindo assim por vários anos a possibilidade de uma terceira guerra mundial, que surgiu agora na guerra da Ucrânia e também com a Coreia do Norte, que não admite seus inimigos, que ela declara, como os japoneses, como os americanos, e ela tem mísseis que atingem tranquilamente o Japão e também o Havaí, que é um estado americano. Então nós voltamos novamente à possibilidade agora não tão eminente de uma terceira guerra mundial. Mas a atuação de Jesus usando mentes mais voltadas ao cristianismo. O fim, ou o início do fim do preconceito nos Estados Unidos contra os negros ocorreu com Martin Luther King Jr., um batista cristão. Porque depois disso diminuiu bastante a questão do preconceito nos Estados Unidos, que ainda existe. O racismo ainda existe, claro. Mas diminuiu bastante com a ação de Martin Luther King Jr., que pagou com a própria vida a defesa dos negros americanos. Então nós vemos que as maiores ações que houveram no mundo da defesa dos direitos humanos, reais direitos humanos, não os manipulados, vários cientistas foram cristãos. E eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar o vídeo e o livro que me inspirou a fazer este vídeo. Do Observatório 7, Jesus na História, recomendo que vocês vejam, e o livro E se Jesus tivesse nascido, de James Kennedy, que é um livro raro, não tem mais para vender na editora, e hoje ele custa na faixa de 450, 500 reais para comprar em sebos. Eu não li este livro, mas ouvi referências dele, e também todo esse vídeo do Observatório 7, esse canal muito bom, fala sobre esse livro, E se Jesus não tivesse nascido. Então é muito importante que vocês vejam este vídeo aqui embaixo, se vocês se interessarem pelo assunto, para entender a importância. Então, eu já falei a questão da interferência de Jesus para evitar a Terceira Guerra Mundial dos anos 60, com a crise dos mísseis. E vou falar agora também porque os artistas cristãos também trouxeram obras monumentais, principalmente na área da música, da escultura, da poesia. Quero falar de Georg Friedrich Händel, e principalmente sua composição O Messias de Händel, onde tem o famoso Aleluia, que todo mundo conhece, que é uma espécie de segundo hino da Inglaterra. Georg Friedrich Händel compôs várias obras religiosas, mas O Messias de Händel foi a sua obra-prima principal nesta área do oratório. Händel, segundo seus biógrafos, levou 14 dias para compor o Messias. E ele viu coisas maravilhosas, segundo relatou, para para a pessoa que cuidava dele. Visões fantásticas, visões espirituais formidáveis. E tal foi a inspiração que ele sentiu, as visões espirituais que ele teve, que ele não teve coragem de cobrar pela apresentação de O Messias. Porque eles faziam as obras e cobravam pela apresentação, como hoje ocorre com os artistas. E a apresentação foi tão fantástica que o rei, ao ouvir Aleluia, ele se levantou, o que não era comum o rei se levantar, né, para reverenciar alguma coisa. De tão belo que ele se levantou. E depois a tradição seguiu que sempre que você ouve a obra O Messias, numa apresentação, quando toca o Aleluia, as pessoas se levantam em homenagem. Hoje não é mais tanto, mas em uma época se levantavam, porque o rei também se levantou, né? Porque o que aconteceu? Quando o rei se levantou, todas as outras pessoas, seus súditos, também se levantaram. Então ficou a tradição. E Händel não cobrou e deixou toda a renda para a caridade, porque era tão fantástica a inspiração dele e o envolvimento espiritual dele, que ele não teve coragem
de cobrar, mesmo precisando muito daquele dinheiro. Então, esses dois exemplos, a interferência de Jesus na Guerra Fria e a obra de Handel, o Messias, mostram bem a inspiração de Jesus, seja diretamente, seja indiretamente, seja os seus ensinamentos, ao longo da história. Então, aqueles que querem desconstruir Jesus fazem isso porque perceberam a importância de Jesus. Porque ninguém quer desconstruir algo que não tenha importância, que não tenha fundamento. Então, se querem desconstruir Jesus, é porque realmente Jesus interfere na decisão das pessoas, Jesus interfere na vida das pessoas e Jesus muda radicalmente para melhor a vida das pessoas. Então, se Jesus não tivesse nascido, hoje o mundo não existiria ou seria muito pior do que ele é hoje. Se ainda temos esperança, se ainda existem seres humanos dignos, e a maioria é um ser humano digno, é graças, em boa parte, a Jesus e aos cristãos de todos os tempos que fizeram deste mundo um mundo melhor. Eu desejo a todos um Feliz Natal e que você possa, nesse Natal, em algum momento, lá, você se recolher no local mais reservado, fazer uma oração de agradecimento a Deus por ter enviado Jesus com seus ensinamentos, com seus exemplos, e isso tudo ter trazido grande alegria e grande paz e grande evolução aos seres humanos. Um bom Natal a todos vocês.